nada mais é do que a prática de determinada conduta com o fim, com o objetivo de humilhar, de maltratar, de desestabilizar emocionalmente o destinatário daquele ato, daqueles maus tratos. Isso é assediar. Se essa conduta se repete diária e constantemente, sistematicamente, estamos diante de um ato assediador. E se isso ocorre dentro de uma relação de emprego, com vontade, com a intenção de menosprezar e desestabilizar a ambiência trabalhista, estamos diante de um assédio moral. E como é, portanto, que define a doutrina o que vem a ser o assédio moral? Na verdade, o assédio moral é definido pela doutrina de várias formas. Então, a depender da ótica do doutrinador, existem alguns caminhos que foram por ele seguidos. Lendo vários doutrinadores, chegamos a um conceito um tanto quanto sintético do que vem a ser o assédio moral. Temos então, como sendo assédio moral, qualquer conduta abusiva, dolosa, que atente, dada a sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou a integridade física e ou psíquica do trabalhador, degradando a ambiência de trabalho ou ameaçando o seu emprego. Esse é o conceito de assédio moral segundo a boa doutrina. Vejamos agora esse conceito de forma amiudada, de forma detalhada. Pois bem, assédio moral é qualquer conduta abusiva dolosa. Isto é, para que seja evidenciado, para que seja caracterizado o assédio moral, é preciso que aquela conduta abusiva tenha sido praticada de modo abusivo intencionalmente. O praticante daquela conduta, ele teve ou ela teve a intenção de. Por isso, ou é assim, é desse modo que nós explicamos o início do conceito, qualquer conduta abusiva dolosa, que atente, dada a sua repetição ou sistematização. Isto é, para que estejamos diante de um assédio moral, é preciso que aquela conduta praticada de modo doloso, de modo intencional a prejudicar, tenha sido localizada, tenha sido evidenciada de modo sistemático, de modo repetido no tempo e no espaço. No nosso caso, dentro de uma relação de emprego. Sem o que, se for somente um ato, não poderemos classificá-lo como sendo um assédio moral. Para que se caracterize, repitamos, para que se caracterize o assédio moral, é preciso que a conduta ela se procrastine, ela se delongue no tempo, de forma, portanto, reiterada e sistemática. Dando continuidade, temos qualquer conduta abusiva dolosa que atente, dada a sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou a integridade física e ou psíquica do trabalhador. Veja só. Atente contra a dignidade física e ou psíquica do trabalhador. Na verdade, as condutas assediadoras, como, por exemplo, já antecipando um dos exemplos, o isolamento do empregado, ou um menosprezamento do empregado, essa conduta praticada de modo reiterado, promove a seguinte consequência no organismo do empregado. Os mais estão aí, os relatos mais contínuos e mais ordinários e mais costumeiros, seja na doutrina, seja na própria jurisprudência dos regionais de nosso Estado brasileiro. Ele provoca danos psíquicos
e, a partir desses danos psíquicos, dessas perturbações mentais, danos físicos. Primeiro, via de regra, geralmente, começam as perturbações mentais, oriundas daquele patrulhamento exacerbado por parte do empregador, oriundos, portanto, daquela conduta sistemática e humilhante do empregador, via de regra, do empregador. Então, provoca essa perturbação, essas perturbações, e logo em seguida começa a provocar dores, dores de cabeça, dores na coluna, inclusive com o desenvolvimento de cânceres. Câncer no estômago, câncer no esôfago, câncer nos mais variados pontos do corpo do assediado. Tudo isso, vejam só, começa com aquelas condutas abusivas dolosas, sistemáticas, desenvolvendo ou afrontando a dignidade humana e, portanto, a integridade física e psíquica do empregado, até levá-lo, muitas vezes, à depressão profunda e até à morte. Vejam só a repercussão de uma conduta assediadora em relação ao assediado. Pode ser funesta dessa forma. Agora, e como provar? E como provar esse dano físico e ou esse dano psíquico diante da justiça? Como demonstrar ao juiz? Vejam só, que aquela situação, que aquele quadro pelo qual você passa, que está instaurado em você, deve-se à conduta do empregador, ilustrativamente. Vejam só, o empregador, via de regra, eu falo empregador porque nós veremos daqui a pouco que existem outras possibilidades. Quando o empregador começa a maltratar, começa a espezinhar, começa a humilhar o empregado, e aquela conduta, ela se torna ordinária, se torna costumeira, caracterizando o assédio moral, o destinatário, muitas vezes, ainda não acredita que aquilo está acontecendo com ele. Mas, embora ele não acredite, ou ela não acredite, já começa, ele ou ela, a sentir as repercussões oriundas dessa conduta. Aí vem a perturbação mental, aí vem as dores de cabeça. E isso é interessante que o empregado, a partir desse quadro, vá até o médico e continue indo àquele mesmo médico até obter laudos circunstanciados, onde tais laudos digam exatamente, consigam constatar o nexo entre a conduta assediadora e o quadro por que passa aquele empregado. Isso para provar o dano psíquico e ou o dano físico. E para provar os danos morais sentidos, os danos morais experimentados. Bom, os danos morais não necessitam de prova, ele prescinde de prova, eles são presumidos. Né? Sim, os danos morais eles são presumidos. Apenas esses danos pessoais, esses danos físicos pessoais, no que diz respeito aos danos físicos e ou psíquicos, é que precisam de prova. E essa prova, muitas vezes, é um tanto quanto difícil de ser conseguida. Pois bem, qualquer conduta abusiva dolosa que atente, dada a sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou a integridade física e ou psíquica do trabalhador, ameaçando o seu emprego ou degradando a ambiência trabalhista. Vejam só, ameaçando o seu emprego. Principalmente quando o assediador é o empregador, principalmente, ele, empregador, age com a certeza absoluta de que o empregado não vai tomar nenhuma providência. Até porque o empregado necessita daquele emprego para sobreviver e para dar sobrevivência aos seus. Então, dada essa relação de subordinação jurídica e também até econômica em relação ao empregador, ele, empregador, tem a certeza de que o empregado não vai tomar nenhuma providência e ele pode continuar humilhando. E sendo assim, o empregado se sujeita a tal situação porque necessita de sobreviver, ainda que sobreviva nessas circunstâncias relatadas ainda há pouco. Isso é a parte do conceito que trata da seguinte hipótese, que o assédio moral
ameaça o emprego. E quando é que nós evidenciamos o assédio moral desestabilizando a ambiência trabalhista? Vejam só, sabemos que o empregado pode ser garantido pela estabilidade. Seja essa estabilidade decorrente da gravidez, se for empregada, assim, seja essa estabilidade decorrente do fato dele ter sido eleito diretor de sindicato, artigo 8º, inciso 8 de nossa Constituição, seja essa estabilidade decorrente do fato dele fazer parte das comissões internas de prevenção de acidente, a linha A do inciso 2 do artigo 10 do ADCT, combinado com o artigo 165 da CLT, seja essa estabilidade oriunda de acidente de trabalho, conforme nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores, isto é, aquela prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, de 12 meses. Quando isso acontece, o empregador, ainda tendo como exemplo de assédio moral, ou trazendo como exemplo de assédio moral e como assediador o empregador, que é geralmente esse que nós encontramos na doutrina e na própria prática laboral, o empregador, sabendo que o empregado não vai se sentir ameaçado no emprego, porque ele tem essa garantia revelada ou na Constituição ou na ordem infraconstitucional, ele simplesmente desestabiliza a ambiência trabalhista, como, por exemplo, com comentários maldosos envolvendo a opção religiosa, a orientação sexual, dentre outros, dele empregado e ou de sua família. Então, há um boato, há uma divulgação por parte do assediador em relação aos demais colegas do trabalho, ao ponto de o empregado pensar quando vai saindo de casa: eu não vou conseguir chegar no trabalho hoje, eu não quero ir ao trabalho hoje, porque lá está tão ruim, eu estou me sentindo tão humilhado, tão degradado, que eu não tenho mais sequer forças para ir. Até chegar o momento dele mesmo, o empregado, desistir da garantia de emprego e pedir demissão. Daí temos, assim, o conceito de assédio moral esmiuçado, detalhado dessa maneira. Alguma dúvida por parte de vocês? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Hudson. Se um simples piscar de olhos pode ensejar assédio moral? Pois é, Hudson. Vamos agora, já que tratamos do conceito de assédio moral, vamos agora aos possíveis exemplos de assédio moral. Portanto, um simples piscar de olhos, na forma indagada por Hudson, pode ensejar um assédio moral? Vejam só, como verificamos lá no conceito, para que a prática, o ato, se transforme, ou enseje, melhor dizendo, o assédio moral, é preciso que aquele ato seja praticado de forma reiterada. Um simples piscar de olho pode não ensejar o assédio moral. Ele pode ensejar, a depender do caso, um dano moral. E aí teremos uma conduta onde moralmente o destinatário dela, conduta, é atingido, ensejando assim a possibilidade de uma indenização por danos morais. Certamente deverá ser, em tese ao menos, inferior tal indenização, se essa conduta for se comparada a essa conduta praticada de forma reiterada, ensejando assim, revelando assim o assédio moral. Lógico. Por quê? Porque se estamos diante de uma